vamos lá, pessoal, vamos começar. Bom dia a todos, bem-vindos ao novo ciclo de reuniões clínicas. Toda sexta-feira, às 10h30, nós temos tido realmente reuniões muito boas, não é? De muita qualidade, e hoje não seria diferente. Para abrir o segundo semestre, nós estamos convidando a doutora Andréa Jakovski. Andréa, ela é formada em Ciências Biológicas, ela é uma docente do nosso departamento, né, mas ela é formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná. Ela fez mestrado e doutorado nas Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela foi aluna de doutorado do professor Flávio Kapczynski. E aí nós roubamos a gaúcha, ela veio para São Paulo, né? E fez concurso para docente, e hoje ela é coordenadora do programa de pós-graduação em psiquiatria e psicologia médica e faz um trabalho realmente muito bom, né, de manter a pós-graduação, a nossa pós-graduação com uma nota internacional, né? Ela fez pós-doutorado em neuroimagem pelo Child Study Center na Yale University e ela é professora docente do Departamento de Psiquiatria. Ela vai nos falar sobre adversidades maternas, inflamação e neurodesenvolvimento, como os processos intergeracionais perpetuam as desigualdades em ambientes com poucos recursos. Andréa, com a palavra, obrigado pelo convite, por aceitar o convite. Em primeiro lugar, obrigada, Jair, pela apresentação. Eu gostaria de agradecer ao departamento pelo convite para participar da reunião clínica, para fazer a abertura da reunião clínica desse segundo semestre. Para mim é uma honra poder falar um pouquinho do trabalho que eu tenho desenvolvido no departamento. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês conseguem ver os meus slides? Está tudo ok, Andréa, está ótimo. Certo. Já está em modo apresentação. Perfeito. Se por um acaso eu desligar a câmera, é porque o sinal da net está bem ruim aqui no meu prédio hoje. Bem, o objetivo hoje é eu explicar para vocês um pouquinho, esse título é imenso, mas falar um pouquinho sobre trauma intergeracional. De como as adversidades maternas sofridas na infância, elas podem ser perpetuadas, ou seja, elas podem ser transmitidas para a próxima geração. Bem, existem evidências na literatura que elas confirmam a hipótese de que os filhos, eles são afetados pela exposição dos traumas pelos seus pais, que ocorrem mesmo antes do seu nascimento, ou até mesmo antes ainda da sua concepção. Essa experiência do trauma, ou mais precisamente o efeito da experiência, ela passa de alguma forma de uma geração para outra. E existem diversos mecanismos que estão envolvidos nessa passagem da experiência do trauma, né? Então, tanto já partindo para o conceito de transmissão inter ou transgeracional do trauma, sendo que a transmissão intergeracional do trauma é a transmissão direta, né, de uma geração para outra geração, enquanto a transmissão transgeracional de um trauma, ela pula uma geração, ela passa para a segunda ou para a terceira ou para a quarta geração. Tanto a transmissão intergeracional quanto a transmissão transgeracional dos efeitos das adversidades, elas já foram muito bem estabelecidas há anos em modelos animais. Entretanto, esse conceito ele foi introduzido na literatura psiquiátrica por meio de descrição de problemas comportamentais clínicos em filhos de sobreviventes do Holocausto, ou seja, os filhos eles não viveram o Holocausto,
e Holocausto. Entretanto, eles apresentavam uma prevalência muito maior de transtornos psiquiátricos, principalmente transtornos do estresse pós-traumático, quando comparados a outros cujos pais não haviam passado por nenhuma situação de estresse, além de outros problemas comportamentais e até mesmo de saúde. Qual que era a hipótese inicial em relação a maior prevalência, né, de alterações comportamentais ou clínicas nesses filhos dos sobreviventes do Holocausto? Não somente do Holocausto, como dos filhos dos sobreviventes, dos veteranos da Guerra do Vietnã e tudo mais. Que as experiências parentais, elas poderiam, de alguma forma, alterar vias relacionadas ao estresse no início do desenvolvimento. Então, toda essa hipótese, ela estava pautada em cima do eixo HPA, ou de circuitos relacionados ao estresse. A gente sabe, pela literatura, que a desregulação de circuitos do estresse é uma característica fundamental dos transtornos do humor e da ansiedade, principalmente do TEPT. E ela é muito mais prevalente, essa desregulação, nos filhos do sobrevivente do Holocausto. O que acontece no TEPT? Bem, mediante o que acontece no eixo HPA? Como ele funciona? Mediante a apresentação de uma situação de estresse, o hipotálamo ele vai liberar o hormônio liberador da corticotropina, porque, por sua vez, estimula a hipófise a liberar a CTH, que vai agir lá na adrenal, fazendo uma liberação de glicocorticoide, certo? O que nós observamos no TEPT? Nós observamos que existe uma inibição desse feedback negativo, ou seja, existe uma hiperativação simpática adrenal, levando a uma hipofunção do eixo HPA. E o que nós observávamos, ou o que a literatura, o que principalmente Yehuda destacava, né, nos filhos dos sobreviventes do Holocausto, que eles não foram expostos a eventos traumáticos, mas mesmo assim eles apresentavam um perfil muito semelhante a indivíduos com TEPT, ou seja, eles apresentavam baixos níveis de cortisol sérico e um aumento da responsividade dos receptores de glicocorticoide. Mas quando a gente fala aqui de trauma intergeracional, nós estamos falando nos filhos dos sobreviventes do Holocausto, nós estamos falando de trauma que ocorreram com os pais durante a vida adulta. Nós ainda não estamos falando de traumas que aconteceram na infância. Bem, existem uma série de mecanismos que podem explicar a transmissão de trauma de uma geração para outra. Eu vou falar alguns dos mecanismos que que nos ajudam a entender um pouquinho de como as adversidades na infância elas podem ser transmitidas de uma geração para outra, e depois a gente vai parar um pouquinho em cima dos modelos mecanísticos e explicar um pouquinho mais. Bem, o que a literatura já nos mostra? Que as adversidades maternas sofridas na infância, elas vão afetar o comportamento parental, ou seja, elas afetam a interação que a mãe vai ter com o seu bebê. Sabemos que existe um componente genético que predispõe o indivíduo a adversidades na infância, e mais do que isso, essa predisposição, ela é compartilhada entre pais e filhos. Mais recentemente, tem se falado de mecanismos epigenéticos, ou seja, as adversidades sofridas na infância, elas vão levar a modificações epigenéticas que também são passadas de pais para filhos. Vejam que aqui eu não estou falando só de mães, mas estou falando de pais também. E a última, que é o mecanismo que nós vamos focar nessa aula, é a programação fetal. Ou seja, que essas adversidades maternas sofridas lá na infância, elas são transmitidas para o feto através da principal forma de comunicação entre a mãe e o feto, que é a placenta. E que essas alterações que vão ocorrer, sejam elas biológicas ou bioquímicas, decorrentes das adversidades, elas vão influenciar o neurodesenvolvimento fetal e podem ser transmitidas durante a gestação. Mas antes da gente falar dessa transmissão gestacional, que é onde nós vamos focar ao longo dessa aula, a gente pode dar um passo atrás e falar
sobre o efeito das adversidades na infância sobre a vida do próprio indivíduo, antes de eu falar do efeito que ele tem sobre a próxima geração. A gente sabe que as adversidades sofridas na infância, seja o abuso emocional, físico, sexual, a negligência emocional ou a negligência física, ela afeta esse indivíduo nos seus mais variados domínios. Dependendo do momento que essas adversidades ocorrem na infância, elas vão aumentar um risco para depressão ou estresse pós-traumático na vida adulta, elas vão afetar os componentes biológicos desses indivíduos, ou seja, elas afetam o eixo HPA, eles podem desregular o eixo HPA, aumenta a inflamação na vida adulta, essas adversidades, elas aumentam o risco para obesidade, aumentam o risco para doenças cardiovasculares, aumentam o risco para o câncer e alteram também o comportamento desse indivíduo, aumentando o tabagismo, aumentando o uso e o abuso de drogas, além de, como nós já falamos anteriormente, existe um componente genético e ambiental que aumenta o risco para maus tratos na vida adulta. Agora, de que forma esses maus tratos na infância, eles podem ser transmitidos de uma geração para outra? Uma hipótese mais recente fala de uma via direta de maus tratos na infância e a transmissão epigenética para o feto através das células germinativas. Mas o que nós vamos focar é aqui, dentro do compartimento materno e o compartimento fetal. Bem, nós já vimos que os traumas na infância, os maus tratos, ou melhor, eu vou chamar de adversidades na infância, elas afetam o indivíduo ao longo da sua vida, e não só ao longo da sua vida, mas essa alteração biológica, ela persiste durante o período gestacional, alterando o eixo HPA, como nós já vimos, né, alterações endócrinas, aumentando os níveis inflamatórios e metabólicos. Essas alterações biológicas, elas são transmitidas para o feto através de um compartimento, através do meio de comunicação que existe entre a mãe e o bebê, que é a placenta. Essa alteração, por sua vez, ela vai, sabendo que a gestação é um período de vulnerabilidade, não só para a mãe, mas de vulnerabilidade para o neurodesenvolvimento fetal, essas alterações vão levar a alterações durante o neurodesenvolvimento. Vamos detalhar um pouquinho mais nos próximos slides. Então, usando aqui um exemplo de uma mãe que sofreu adversidades na infância, nós podemos falar de duas hipóteses. A hipótese da inflamação e a hipótese da disfunção do eixo HPA. Quando a gente fala da hipótese da inflamação, então nós já vimos ali no slide anterior, né, que as experiências adversas na infância, elas levam um aumento da inflamação na vida adulta. Esse aumento da inflamação na vida adulta vai alterar a metilação de genes inflamatórios na placenta e, concomitantemente, pode levar à alteração da expressão desses genes na placenta. Nós sabemos que a placenta é o principal meio de comunicação materno-fetal, vai estar regulando, a placenta regula o ambiente uterino, ela transporta nutrientes, ela controla o metabolismo e também produz um hormônio placentário. Se a gente for falar da outra hipótese, que é a hipótese que nós vimos também de as experiências adversas levando à disfunção do eixo HPA, a gente sabe que um aumento na ativação desse eixo HPA, ele induz uma cascata de eventos que leva a um aumento de liberação de cortisol durante a gestação, que por si só vai alterar a placenta, né? A sinalização vai alterar as células placentárias e vamos lembrar que o cortisol, os glicocorticoides, eles conseguem atravessar
a barreira placentária. Já existem alguns estudos na literatura, existe uma meta-análise bastante importante que já mostraram níveis alterados de marcadores inflamatórios, principalmente de proteína C reativa, estudos feitos com mais de 16 mil adultos, estudos que mostraram aumento de interleucina com mais de 3 mil adultos, TNF-alfa também, e hormônio placentário na placenta de mulheres que foram vítimas de abuso, o que aponta para um provável funcionamento placentário alterado em decorrência de um trauma vivenciado na infância. Se a gente for juntar agora tudo isso a um modelo de alteração de neurodesenvolvimento, então o que nós podemos pensar? Que as experiências adversas na infância, as experiências maternas, né, adversas na infância, poderiam levar a um aumento de inflamação e a uma disfunção do eixo HPA materno. Vejam que essas duas hipóteses elas não são excludentes, não são mecanismos excludentes, que por sua vez impactariam o neurodesenvolvimento ao longo do período gestacional. Se a gente for lembrar do neurodesenvolvimento durante o período gestacional, nós sabemos que tem processos que começam e terminam no período gestacional e que são afetados e podem ser afetados tanto por um aumento na inflamação quanto por um aumento na liberação de glicocorticoides, que vai desde a neurulação, a proliferação de neurônios e migração, e qualquer um desses processos pode ser afetado, ou até mesmo processos como apoptose, que começam, sinaptogênese e mielinização, que começam durante o período gestacional, mas que só vão terminar na vida adulta. Então, todos esses processos podem ser afetados. E para onde aponta a literatura que existe até o momento estudando essa transmissão do trauma via programação fetal? Os estudos apontam que tanto a disfunção do eixo HPA quanto o aumento da inflamação levariam a alterações dos circuitos pré-frontais e dos circuitos límbicos. Então, alterando os circuitos pré-frontais, principalmente circuitos relacionados ao controle cognitivo e à impulsividade, que podem ser medidos aos 12 e aos 24 meses. Então, alguns estudos de imagem já têm apontado para isso, e os estudos de imagem são realizados muito cedo, no primeiro mês de vida do neonato, onde a gente já encontra alteração desses circuitos, principalmente circuitos circuitos envolvidos com a impulsividade. A alteração desses circuitos já no primeiro mês de vida, que tem correspondência com a alteração da impulsividade aos 12 ou aos 24 meses, aumentando o risco para transtornos externalizantes, para comportamentos externalizantes e de impulsividade lá na frente. Mas nós não podemos esquecer ainda, se a gente for pensar uma disfunção de eixo HPA, levaria à alteração de regiões cerebrais que são ricas para receptores de glicocorticoide. E aí nós estaríamos falando de córtex pré-frontal, hipocampo, cerebelo, principalmente córtex pré-frontal, hipocampo e regiões límbicas, levando a uma desregulação emocional. Então, esse é o mecanismo de programação fetal que tem sido preconizado para a transmissão do trauma via placentária. Bem, existe uma carência de estudos que tenham unido inflamação, alteração placentária e estudos de imagem. Nós não podemos esquecer que, além dessa via direta que nós falamos da inflamação e da alteração do cortisol, existem outros fatores que podem mediar essa transmissão. Nós não podemos esquecer de fatores pré-natais, como o componente genético, que nós já falamos, o estresse ou as adversidades recentes sofridas por essa gestante, né? O estresse ao longo da vida e o estresse durante a gestação, e a saúde materna durante a gestação. E também existem
outras influências pós-natais que podem mediar a alteração dessa circuitaria cerebral ou de comportamentos, que é a interação parental, né, a interação entre os pais e o bebê, a saúde da criança e as experiências adversas vividas pela criança. Sob o ponto de vista de alteração de circuitaria cerebral ou alteração cerebral, não existem muitos estudos que tenham avaliado ainda o impacto das influências, das adversidades maternas, o impacto sobre o desenvolvimento da prole, né? Mas alguns estudos já mostraram que existe uma redução do volume intracraniano de filhos de mulheres que foram vítimas de maus tratos na infância. Então, observando esse gráfico aqui da esquerda, onde a barra cinza são mães que foram vítimas de maus tratos na infância. Então, esse estudo avaliou 80 díades, sendo 28 mães que foram vítimas de maus tratos. Nós observamos que existe uma diminuição do volume intracraniano da prole, dessas mães que foram expostas a eventos adversos, e essa diminuição ela parece estar restrita à substância cinzenta, uma diminuição em torno de 6%. Existem outros estudos também que avaliaram a conectividade cerebral, né? Conectividade funcional entre as regiões cerebrais da prole de mães que foram vítimas de adversidades na infância. Esse estudo, mais especificamente, avaliou 48 díades, e o que foi observado? Que existe um aumento da conectividade entre a amígdala e o cíngulo anterior na sua região dorsal, e entre a amígdala e o córtex pré-frontal ventromedial, em mulheres que foram vítimas de negligência emocional na infância. Se a gente for fazer, esses são circuitos límbicos, né? Circuitos da amígdala com o pré-frontal. Se a gente for fazer um paralelo a adultos, o aumento dessa conectividade em adultos, ela está correlacionada está dentro do contexto do medo aprendido ou ainda a exposição a estressores agudos. Então, esse aumento de conectividade já nos neonatos, ele nos faz pensar numa hipótese de aceleração de maturação de circuitaria, provavelmente devido a uma exposição a um estresse precoce. E nesse caso de estresse precoce, a gente pode pensar numa negligência emocional parental, não paterna, uma negligência emocional parental que levaria a essa aceleração da maturação desse circuito, então uma maturação precoce, levando a uma diminuição de plasticidade e aumentando o risco para transtornos mentais lá na frente, né? Lembrando que aumento de conectividade nessas regiões frontolímbicas, elas são relatados em indivíduos que apresentam transtornos ansiosos. Mas existem mais alguns estudos na literatura, e estudos publicados em revistas como Nature Neuroscience, Molecular Psychiatry, são estudos com amostras relativamente grandes, mas ainda são muito recentes e são de natureza exploratória. Existe um estudo, que é esse que eu vou apresentar para vocês agora, que avaliaram os níveis maternos durante a gestação de inflamação, né, tanto de interleucina 6 quanto de proteína C reativa, e a conectividade funcional entre várias redes cerebrais da prole, dos seus neonatos. O que se observa aqui? Que os níveis maternos de inflamação, eles estão correlacionados, essas bolas que vocês estão vendo aqui, esses círculos, são os nós, são os pontos principais de algumas redes cerebrais. Então, níveis maternos aumentados de interleucina, eles estão relacionados principalmente com as redes dorsais de atenção, que são essas que a gente está vendo em verde, com redes de saliência, que nós estamos vendo em preto, e com redes subcorticais, ou seja, são redes relacionadas com a atenção, com a integração sensório-motora
e principalmente de impulsividade. Outro estudo ainda avaliou também interleucina 6, apontou para as mesmas redes, né, redes do córtex pré-frontal medial, occipital, córtex pré-frontal dorso medial, junções temporoparietais, que correspondem a Default Mode Network, mas principalmente redes relacionadas à saliência, redes relacionadas à atenção, o que nos leva a pensar e a lembrar que essas são redes, principalmente quando nós estudamos psicopatologias, que são redes que estão alteradas nos transtornos psiquiátricos mais à frente. Quando a gente coloca todos esses estudos juntos, eu vou voltar aqui para o meu slide de programação fetal. Quando nós olhamos na literatura, não existe ainda estudos que tenham associado inflamação materna com alteração na biologia placentária e alteração na circuitaria emocional e no comportamento dessa prole lá à frente. Por quê? Por que não existem esses estudos? Porque são estudos recentes, são estudos difíceis de serem feitos, difíceis de serem integrados, porque isso requer coleta de material biológico no parto e que é um fator limitante na maioria dos estudos, porque a gente precisa ter uma rede muito bem formada para conseguir fazer essa coleta e conseguir associar ainda a imagem de neonatos e ao segmento dessa prole por pelo menos 24 meses para avaliar controle cognitivo e relacionar com comportamentos internalizantes ou ainda de impulsividade. Bem, pensando em tudo isso e juntando todas essas evidências que nós já vimos que existem, apontadas pela literatura, entre maus tratos na infância maternos, alteração de circuitaria, alteração de níveis de inflamação, em parceria com colegas na Columbia University, com a Cristiane Duarte e com Jonathan Posner, nós fizemos uma proposta de avaliar. Então, como que essas adversidades maternas, a inflamação e o neurodesenvolvimento, como que elas podem, como que esses processos, eles podem ser avaliados. Então, nós aplicamos para uma linha de financiamento que se chama NIH-FAPESP, onde a FAPESP financia o projeto no Brasil como um projeto temático e o NIH financia o projeto nos Estados Unidos como um R01, e com muito orgulho nós fomos contemplados, foi o primeiro projeto contemplado dentro dessa linha de pesquisa existente na parceria entre a FAPESP e o NIH. Bem, então quais são os nossos objetivos dentro desse projeto? O primeiro objetivo é identificar qual que é a influência das adversidades maternas sobre o comportamento da prole. De que forma nós vamos avaliar isso? Avaliando o cérebro, né, a conectividade entre as regiões cerebrais, os circuitos córtico-estriatais ou os circuitos relacionados à impulsividade e ao comportamento da prole aos 12 e aos 24 meses, usando principalmente o LabTab, mais à frente eu falo um pouquinho, mas basicamente o LabTab é uma tarefa que mede medo, raiva, tristeza, afeto positivo, interesse, persistência e nível de atividade. O segundo objetivo desse projeto é detectar qual que é a influência das adversidades maternas sobre os marcadores de inflamação maternos, ou seja, na gestação, sobre a metilação do DNA placentário e sobre a expressão gênica. E o terceiro objetivo, que é o objetivo mais ousado, é entender quais são os mecanismos pelos quais as adversidades maternas vão influenciar o controle cognitivo da prole, seja por medidas de circuitaria ou medidas volumétricas cerebrais e também por medidas comportamentais mensuradas aos 12 e aos 24 meses. A gente sabe, obviamente, que existem outros mediadores e que não podem ser deixados de lado, porque não existe um impacto direto. Nós também
precisamos entender e isolar o efeito das influências pré-natais, como a gente já falou, de um componente genético. Aqui nós podemos avaliar através da genotipagem, a utilização de um score poligênico de risco, como no caso nós vamos usar para TDAH, que é um proxy de controle cognitivo. Não podemos deixar de lado o impacto do estresse e das adversidades recentes, né, sofridos pela gestante, que vai ser mensurado pela saúde mental materna, tudo através de avaliações clínicas, que nós vamos detalhar mais à frente. As influências pós-natais, que têm um efeito importante também sobre o comportamento da prole, sobre a circuitaria cerebral, a interação existente entre os pais e o bebê, entre a mãe e o bebê, através de visitas domiciliares e durante o dia da ressonância, a saúde da própria criança, que vai ser avaliada através de avaliações pediátricas, e as próprias experiências adversas vividas pelo indivíduo, que vão ser avaliados através de avaliações clínicas da criança. Em termos de desenho de estudo, qual que é a população que nós estamos estudando? Bem, nós estamos estudando mulheres e as suas proles, que são usuárias do SUS, provenientes de unidades básicas de Guarulhos. No desenho original constava apenas Guarulhos, e depois nós incluímos o amparo maternal. Dentro de Guarulhos existem 69 UBSs, e nós trabalhamos apenas com as UBSs que referenciam para o Hospital Maternidade Jesus José Maria, o JJM, que é a nossa parceira, que é a maternidade parceira nesse projeto. Então, aproximadamente 35% dos partos são referenciados para essa unidade, e se a gente for falar em volume de partos, nós estamos falando em aproximadamente 500 partos ao mês. Bem, então vamos falar um pouquinho da nossa população. A nossa população, do estudo, ela é composta por gestantes de baixo risco, nulíparas, no terceiro trimestre gestacional, com idade entre 8 e 38 anos, recrutadas nas UBSs ou no amparo maternal. Como o nosso projeto ele foi financiado em janeiro de 2020, ele coincidiu com o início da pandemia. Então, ao longo de 2020, a gente sabe que muitas das UBSs, elas passaram a atender Covid, e os atendimentos de pré-natal, alguns deles foram suspensos, então nós tivemos que aumentar um pouquinho o nosso campo de recrutamento, e para tal a gente fez uma parceria importante com o amparo maternal. Então, faz parte da nossa coorte o recrutamento de 580 gestantes, divididas da seguinte forma: sem a presença de eventos adversos na infância ou baixos ACEs na infância, mensurados através da QESI, que é a validação que é a escala de trauma, a CTQ validado e traduzido para o português. Então, são 2 grupos, né, compostos por 290 gestantes em cada grupo. Então, um grupo com 100 ou baixo índices de trauma na infância, e outro grupo com índices moderados ou altos de trauma. No recrutamento, nós fazemos 2 escalas de trauma, a QESI e a ACEs, que investiga mais a fundo a idade de início do trauma e a duração e término. Nós temos outros questionários que são aplicados, escalas de nutrição, questionários de frequência alimentar, recordatório alimentar. Nós fazemos uma coleta de sangue para mensuração de fatores inflamatórios e uma coleta de cabelo para avaliação de cortisol capilar. Então, quando a gente avalia o cabelo, a cada centímetro de cabelo avalia o nível de cortisol no último mês de vida. Bem, só para lembrar, esse projeto ele encontra-se aprovado no CEP, da Unifesp e no CONEP. Bem, então, nosso estudo, para os que não conhecem, esse é o cartão da gestante. A partir do momento que a gestante ela concorda em participar do nosso estudo e assina o TCLE, é colado um adesivo do estudo no cartão da gestante, que é a forma de identificação dessa gestante na rede e também no Hospital Maternidade, para que o material do parto possa ser coletado.
Do cartão da gestante, nós recolhemos uma série de outras informações, como antecedentes familiares, antecedentes obstétricos e outras medidas que também são incorporadas no estudo. No momento do parto, é feita a coleta de sangue materno, a coleta do sangue do cordão e é feita uma coleta de placenta. Então, aqui a gente tem o kit de coleta de parto. Então, todo esse material, todo esse treinamento, ele foi feito com todas as equipes, a coleta de sangue e a coleta de placenta. Esse treinamento foi dado para toda a equipe do JJM, para a equipe do Amparo Maternal, ao longo de 2020, que foi o período que nós não estivemos a campo. Então, o vídeo eu não vou passar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo seguir em frente. Só um pouquinho que travou o slide agora. Deixa eu voltar. Bem, a placenta, então, ela é dividida em 4 quadrantes, são feitas 2 coletas, 2 amostras de placenta de cada um dos quadrantes da fase fetal, mantidas no meio de conservação estado da arte, que conserva tanto DNA, quanto RNA, quanto proteínas. Depois é feito todo o seu processamento. E na avaliação da placenta, serão conduzidas análises epigenéticas de metilação de DNA, para que a gente possa avaliar alterações químicas do DNA que afetam o seu funcionamento, como nós já vimos, que podem impactar a expressão dos genes e são sensíveis a alterações ambientais e a expressão de microRNA. O nosso estudo, ele tem vários momentos de segmento e após o parto é feito o primeiro segmento pós-natal, quando esse neonato ele tem entre 2 a 4 semanas de vida, onde nós fazemos um exame de ressonância de crânio. Então aqui é só uma bonequinha, um modelinho para ilustrar como é feito. Esse exame é feito no Departamento de Diagnóstico por Imagem, aqui na Unifesp. Ele é feito durante o sono natural. Então, vale lembrar que a ressonância magnética ela não tem radiação, o bebê ele não é sedado, não é utilizado contraste. O neonato ele é amamentado e após a amamentação, quando ele dorme naturalmente, ele é preparado, existe uma preparação especial de proteção auricular desse neonato, e ele é monitorado a sua frequência cardíaca e respiratória durante todo o exame, e nós adquirimos ao longo de 28 minutos uma sequência de ressonância estrutural, que a gente vê logo à esquerda, para mensuração das estruturas cerebrais, uma sequência de estado basal de funcionamento cerebral, ou chamado de Resting State fMRI, onde a gente consegue mensurar a conectividade funcional do cérebro, e uma sequência baseada na difusão das moléculas de água, onde a gente consegue fazer a avaliação da conectividade estrutural. Então, a gente mede tanto a funcionalidade do cérebro, quanto as conexões anatômicas. Esse exame só é feito após uma avaliação pediátrica, para constatar que o neonato está em pleno estado de saúde para a realização do exame. Nesse mesmo dia é feita uma coleta de saliva, num kit Oragene para genotipagem, tanto da mãe quanto do bebê. É feita uma coleta de saliva tanto da mãe quanto do bebê para mensuração de cortisol e ocitocina, para avaliação do eixo HPA, tanto materno quanto do neonato, e a mensuração de ocitocina, que por sua vez vai ser avaliado dentro de um contexto de uma filmagem que existe da interação entre a mãe e o bebê. Além da coleta do cabelo do neonato, essa coleta sendo feita na primeira ou segunda semana de vida do neonato, pensando que nós temos aproximadamente 1 centímetro de cabelo, ele é um proxy do ambiente uterino, do período ainda que esse neonato encontrava-se no ambiente uterino. Então, nós conseguimos avaliar os níveis de cortisol do período gestacional, além de escalas clínicas que são aplicadas com a mãe. O estudo, ele tem
mais 4 follow-ups. Nós temos 2 follow-ups aos 6 e aos 18 meses, para avaliação de saliva das díades, né, da mãe e do bebê, para cortisol e ocitocina, a filmagem da interação da mãe e bebê, avaliação clínica materna, paterna ou do segundo cuidador, ou do cuidador secundário. E aos 12 e aos 24 meses de vida, também um follow-up com avaliação, mantemos saliva para cortisol e ocitocina, mantemos a filmagem, a interação mãe e bebê, e passam a entrar 2 novas avaliações, a avaliação de temperamento do LabTab, que avalia medo, raiva, tristeza, afeto positivo, interesse, persistência, nível de atividade. A Bayley, né, que avalia desenvolvimento cognitivo, linguagem, motor, pré-locomotor, motor e desenvolvimento socioemocional. Cabe lembrar que no momento da avaliação comportamental, a coleta da saliva, ela se dá em 3 momentos. Ela se dá antes da realização das tarefas do LabTab, antes da realização da tarefa de raiva e frustração, que é uma tarefa que pode ser de contenção dos braços, mas no nosso caso a gente faz uma tarefa de onde um objeto é colocado dentro de uma caixa e a criança precisa tentar abrir a caixa para pegar o brinquedo ou objeto, ou até mesmo um paradigma do intruso, né, e o paradigma das máscaras. Então, no caso do cortisol, nós fazemos uma medida antes de baseline, um paradigma após a apresentação do intruso com as máscaras e um paradigma pós-recuperação, que é após a interação da mãe e do bebê, que é quando eles interagem, é o momento da brincadeira, para ver como se dá o comportamento desse eixo HPA. Então, a título de caráter e a título de ilustração dessas avaliações, se a gente for pensar qual que é a nossa exposição primária e em que momento nós avaliamos cada um dos nossas medidas e interesses. Nossa exposição primária são dos eventos adversos ocorridos na infância, M de materno. Então, nós avaliamos através da QESI e da escala ACES, da CDC Kaiser, no 3º trimestre gestacional. Nós temos as nossas vias, né, os mecanismos de interesse, que são os mecanismos inflamatórios e a regulação gênica placentária. Então, os mecanismos inflamatórios através de uma coleta de sangue materna no 3º trimestre gestacional, e a avaliação da placenta, que é coletada durante o parto. Quais são as medidas primárias de interesse para avaliação de controle cognitivo? Através das medidas cerebrais, da circuitaria e das regiões envolvidas em circuitos relacionados à impulsividade ou de controle cognitivo, através de uma medida de ressonância feita na prole, no neonato, com 2 a 4 semanas de vida, e as medidas comportamentais feitas através do LabTab aos 12 e aos 24 meses. Desfechos secundários, nós temos a Bayley, né, o desenvolvimento do bebê como um todo, feito aos 12 e aos 24 meses, outros questionários, o TBEC, nós não vamos utilizar. Quais são as influências pré-natais importantes para as quais a gente precisa controlar? Sob o ponto de vista de saúde mental da mãe, o diagnóstico, né, de depressão. Então, nós temos as avaliações que são feitas durante o período pré-natal, e nós temos avaliações também que são realizadas logo após o parto, como a escala de depressão pós-parto, as escalas de estresse e as escalas de humor, que são realizados pós-parto também, a PSS, a PHQ-9, H-7 e também a MINI. A atividade do eixo HPA,
que é avaliado durante o terceiro trimestre gestacional, onde é feita uma coleta de cabelo para dosagem do cortisol capilar e a avaliação da regulação do eixo HPA, influências pós-natais, tanto materno ou paterno ou de cuidador secundário, onde nós aplicamos a PSS, a PHQ-9 e a HAD7 aos 6, aos 12, aos 18 e aos 24 meses, avaliação do ambiente familiar, através da HOME, realizada no domicílio aos 6 e aos 18 meses, e as avaliações das adversidades pós-natais. Bem, só que para chegar nesse financiamento ou nesse projeto financiado, a gente precisou mostrar que era viável a execução desse projeto aqui no nosso centro. Bem, então, nós fizemos um projeto piloto que foi realizado no ano de 2018, onde nós recrutamos 62 gestantes durante o terceiro trimestre gestacional no Hospital do Campo Limpo. Nossa avaliação clínica, na época, consistiu da QESE e da MINI e uma coleta de cabelo para avaliação do eixo HPA, né, do cortisol capilar. No parto, nós coletamos amostras de placenta, sangue do cordão e sangue periférico. Fizemos exames de ressonância magnética entre a primeira e a segunda semana de vida do neonato, no departamento de diagnóstico por imagem, e coletamos as amostras de cabelo do neonato para avaliação do eixo HPA do neonato. Bem, o que o nosso piloto nos mostrou? Apesar de não ser uma amostra tão grande, foi possível evidenciar uma associação existente entre a história materna de trauma na infância com redução de conectividade funcional, aquela medida que nós vimos de resting state, em regiões cerebrais envolvidas com controle cognitivo, principalmente o córtex pré-frontal. Mais do que isso, as gestantes que apresentavam histórico de trauma na infância, elas apresentavam um nível elevado de cortisol capilar durante o período gestacional, quando comparadas àquelas que não tinham histórico de trauma na infância, e mais do que isso, a prole das mães que tiveram exposição ao trauma na infância também apresentavam um nível de cortisol capilar aumentado, mostrando que existe uma sincronicidade, um sincronismo, uma sincronicidade entre esses níveis de cortisol capilar. E uma outra correlação que nós conseguimos evidenciar entre os níveis de proteína C reativa, entre os níveis inflamatórios e abuso sexual em gestantes que foram vítimas de trauma na infância, mesmo quando nós controlamos para a atividade do eixo HPA na gestação. Então, através dos resultados desse nosso piloto, onde nós mostramos resultados iniciais de que sim, existe um impacto da inflamação materna sobre a conectividade cerebral e de neonatos, através desse estudo preliminar, e mostrando que era viável a realização desse estudo, nós propusemos esse estudo maior que foi financiado. Pois bem, e qual que é o status do estudo agora? Então, lembrando que esse estudo começou em janeiro de 2020, mas basicamente nós só conseguimos entrar em campo, só conseguimos ir a campo em dezembro de 2020. Até agora, nós temos um total de 125 gestantes que já foram incluídas no estudo. Então, lembrando que no recrutamento, além da coleta, obviamente, do TSLE, das escalas de trauma na infância, do nível socioeconômico dessa mãe, das escalas ABEP, inventário de personalidade, escalas de estresse, nós incluímos também, em função do COVID, uma escala de experiências vividas relacionadas ao COVID. Nós temos escalas de trauma ao longo da vida, né? Major Life Events, arrudas, escalas de resiliência. Foi possível coletar material biológico, cabelo de todas elas para avaliação do eixo HPA, 116 amostras de sangue periférico. Até o final de julho, nós já tínhamos 87
bebês nascidos, material de parto de 73 deles, de placenta, aproximadamente 70 amostras de sangue materno e sangue de cordão. No dia da ressonância, amostra já de Oragin para genotipagem de 59 indivíduos, amostras de cabelo, de saliva materna e da prole um pouco menor, que nós começamos a coletar mais tardiamente. O número de ressonâncias adquiridas com sucesso, 57 casos. Esse é um número excepcional, pensando que nós temos que aguardar o neonato dormir para que ele não se mexa. Então, ressonância é um exame extremamente sensível ao movimento e extremamente difícil de ser feito nessa população. E 59 filmagens da interação mãe e bebê, que é uma filmagem que se dá por 5 minutos, mas é necessário que o neonato esteja acordado para que essa filmagem se faça necessário. E já se passaram 6 meses desde nosso primeiro recrutamento. Então, agora nós iniciamos o recrutamento, o follow-up. No final de julho, já temos 4 follow-ups que foram realizados, que são as 4 mães do estudo, cujos bebês já completaram 6 meses. E, como próximos passos, continuidade no recrutamento. A adesão dos participantes tem sido bem alta, em torno de 80%, e a gente espera continuar com uma alta adesão, e a gente sabe que em manutenção de grandes coortes, essa adesão é muito importante, e eu digo que esse projeto ele só é um sucesso porque existe uma equipe extremamente engajada para que esse projeto aconteça. Então, eu preciso agradecer a lista o time Unifesp, ele é imenso. Eu preciso agradecer aos professores Ivaldo e professora Cíntia, que são pesquisadores principais desse temático, ao Dr. Nitamar, que é o nosso radiologista e pesquisador associado, a doutora Ana Carolina Milani e a doutora Andréa Feijó, que foram fundamentais desde o piloto, a professora Cláudia, a professora Aline, a nossa coordenadora de campo, a Cíntia, a todos os pós-docs, doutorandos que participam desse projeto, aos que participaram do projeto piloto, desde o projeto piloto, como a doutora Viviane, a doutora Camila, parente que é fundamental no amparo maternal, a Paulinha, a Marina, eu não quero ser injusto, não posso esquecer ninguém aqui, mas os tecnólogos da ressonância, a Silvânia e o Ribert, aos nossos psicólogos de campo, a nossa equipe que está na linha de frente, que são eles que fazem o contato inicial com a gestante, que mantém esse vínculo ao longo de todo o projeto, e tem um trabalho incansável de recrutamento nas UBS ou no Amparo, a Moira Sabrino Afonso e mais recentemente a Tamara, a equipe Ressonância também. Não posso deixar de agradecer ao nosso time da Colômbia. São 2 PIs na Colômbia, o Jonathan e a Cris Duarte. Para quem não sabe, a Cris, o Jonathan está aqui, a Cris está aqui na pontinha. Para quem não sabe, a Cris foi aluna de mestrado do nosso programa de pós-graduação. E não podemos esquecer também a equipe do Jonathan, que trabalha incansavelmente nesses dados, e a doutora Monk, e ao Dr. Fox, Nathan Fox, pela parceria no estudo. Agradeço imensamente a todos os participantes, as mães e os bebês que participam do nosso estudo, as equipes das UBS, do JJM, do Amparo Maternal, a FAPESP e ao NIH pelo financiamento, também ao CNPq e à Fulbright pelo financiamento do projeto, a CAPES pelas bolsas e ao FID pelo apoio incondicional ao projeto. Muito obrigada. Obrigado, Andréa. É realmente very impressive. Acho que é a forma mais simples de dizer, não é? Vocês podem imaginar a complexidade desse estudo, não é? E o que é mais incrível aqui é a junção
de saberes, não é? Andréia, também está coletando genoma, não, na história? Também? Sim, sim, Jair. É assim, como vocês puderam ver pela apresentação, é uma imensidade, assim, o número de medidas de variáveis que estão sendo coletados é imenso. Sim, Jair, a gente faz uma coleta de saliva no Oragin para GWAS, para genotipagem. Então, assim, Perfeito, a perfeito. quantidade de dados que esse estudo vai gerar, e pensando que até o momento nós só vamos acompanhar até os 24 meses, mas certamente esse é um estudo que vai ter um segmento muito maior. Com certeza, né? Bom, então eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de reforçar, né, a todas as pessoas que estão participando, é só para vocês entenderem que esse projeto foi financiado pelo NIMH, National Institute of Health, mas o National Institute of Mental Health, né? E a Andrea foi a primeira pesquisadora aqui da Unifesp a realmente conseguir esse financiamento. E, André, o dinheiro está indo para a fundação? Bem, funciona da seguinte forma: o NIMH ele financia os Estados Unidos e a FAPESP financia o Brasil. Então, ele é um R01, certo? Nós temos uma parte do nosso projeto que não, como vocês viram, é um projeto grande, não coube tudo dentro de um financiamento de um temático, então tem uma parte, principalmente a parte de metilação, que é financiada pelo NIH. NIMH, como Perfeito. o Jair bem colocou, né? Mas é um duplo financiamento, é lá e aqui. Mas o financiamento que é lá, quer dizer, quando você faz o genoma, manda para lá, eles pagam lá. Exatamente, a gente manda para lá, pode ser feito ou é pago lá ou é transferência para cá. Como a Certo. gente achar melhor. E a FAPESP é você que coordena o orçamento. Isso, é um projeto temático em meu nome, tendo dois PIs, o Ivaldo e a Cíntia, né? O Ivaldo na parte da gineco-obstetrícia, a Cíntia com a parte da genética. FAPESP financia toda a coleta feita no Brasil, mas eu acho que a grande importância também desse financiamento da FAPESP é a de recursos humanos. Sei. A FAPESP, uma das exigências era que existisse a formação de recursos humanos. Então, para ter a ideia da dimensão do financiamento de bolsas, nós temos 12 bolsistas TT3, que são 12 psicólogos contratados, nós temos 3 doutorados direto, nós temos 2 pós-doutorandos, e a gente sabe que o pós-doutorado é um investimento da FAPESP alto, né? Um por 30 meses e outro por 24 meses, e temos 5 bolsistas de iniciação e 2 bolsistas técnicos laboratoriais. Então, foi um volume alto de financiamento para a Bolsa, além do volume do financiamento para o projeto. E Então, nós você estamos consegue falando... dormir à noite, Andréa? Não, não, por vários motivos. Por vários motivos, Jair. Um é a prestação de contas, porque nós Eu estamos falando sei. de mais de 5 milhões aqui do Brasil, né? E o outro porque bebê não tem horário para nascer, né? E quem tem um GO de plantão em casa, a gente sabe que placenta. E o que eu disse, esse projeto, eu sempre falo que ele é uma corrida de revezamento, que para dar certo é uma equipe muito unida que tem que funcionar junto. Então, nós temos uma equipe de GOs de plantão, de psicólogos e de equipe de laboratório. Porque o horário que chegar o material no laboratório, eu preciso ter uma equipe de plantão para processar, né? Então, Não, funciona, é uma equipe muito coesa. não, e o que chama atenção, não é? Além da intergeracional, não é, que é um estudo avançado de epigenética, não é? É mais do que a geração, não é? Tentando pegar aí o intergeracional, é toda a complexidade, não é? Desde a avaliação dos traumas, não é? A avaliação genética, não é? A avaliação da inflamação, é um estudo que ele está dentro da teoria da evolução,
teoria moderna, né, da evolução, né? Porque o que você adquire, né, e como o que você adquire de experiência, como que a nossa biologia consegue arquivar a memória desses fatos e como essa memória ela é passada para outras gerações, né? Só que isso hoje não é ficção. Quer dizer, o que você está fazendo é exatamente avaliar isso, medir isso, né? E aí, isso tem muito a ver com um estudo que foi feito na McMaster, no na McGill, né, com o grupo do Moshe Zif, que era os ratinhos, né, as ratinhas de mães, das mães que agradavam bem as ratinhas e os ratinhos onde as mães eram mais negligentes. Né? E o efeito foi o primeiro trabalho que demonstrou, né, que, na verdade, haveria uma influência no eixo HPA, né, que essas mães mais negligentes elas teriam crias mais estressadas, não é? E mais do que isso, né, nesse estudo eles conseguiram mostrar que a mudança de ambiente era capaz de recuperar o eixo HPA quando eles fizeram o cross-fostering, né, dos ratinhos. Né? Esse trabalho é o que deu origem, né, principalmente esse grupo do Moshe Zif, que deu origem a todas essas teorias, não é, que vêm influenciando bastante a biologia. Não é? Também gostaria de reforçar para o departamento, né, a oportunidade dos residentes e de todo o departamento conhecer o trabalho da Andrea, né, ter uma ideia do porquê que nosso departamento ele tem um nível internacional, né? É uma colaboração de vários docentes, não é? E vocês podem imaginar o impacto que um trabalho desse tem no meio científico, né? Um trabalho que está sendo realizado no Brasil, dentro da nossa universidade, mas é um trabalho que tem nível internacional. Um R01, hoje, para ser financiado, ele cai em torno de 3% das submissões, né, para se obter esses financiamentos. Então, isso que a Andrea conquistou é um motivo de muito orgulho, não só para o nosso departamento, como para toda a universidade, né, porque realmente foi a primeira pessoa que conseguiu romper essa barreira, né, que conseguiu trazer um financiamento sólido, ainda que com aí uma parceria forte com a FAPESP, né, e então tendo a oportunidade de fazer um trabalho que é uma pesquisa de ponta, uma pesquisa que realmente está aí competindo, né, com os grandes centros internacionais. E eu acho que você também aí colocou uma pitada, não é, Andréa? Foi muito interessante, do estudo qualitativo, né, da filmagem das mães, não é? E eu acho que aí você colocou é, realmente a cereja do bolo, não é? Era o que faltava, um estudo totalmente biológico e epidemiológico e juntamente com uma avaliação qualitativa, não é, de observação da relação mãe-bebê, não é? Então, acho que esse estudo exemplifica exatamente essa aproximação, não é, das observações clínicas do início do neurodesenvolvimento e o impacto que essas interações vão ter no desenvolvimento cerebral e emocional das crianças. Né? Então, realmente, fico muito feliz de estar vendo que as coisas estão andando e que ainda você está viva, né? Que você ainda, além de tudo, consegue administrar a pós-graduação, né? E terminou, espero que a Sucupira não vá para o espaço também, né? Porque o CNPq foi para o espaço, né? Então.
Não, se for, nós estamos perdidos, Jair. Temos... Nós estamos realmente perdidos, né? Mas O, se eu puder só colocar uma coisinha, Jair, só né, sem querer te interromper, imagina. eu acho, você falou de vários pontos importantes aqui que eu queria até mesmo trazer depois para a discussão, né? Eu acho que um ponto, você deu um belo exemplo dos modelos animais, né? Que da onde vem também uma boa parte da observação das questões genéticas e epigenéticas e tudo mais, né? E se a gente pensar em termos de evolução da espécie, né? Essa transmissão do trauma é para eu preparar minha prole, né? Para um ambiente adverso, né? Para ela sobreviver a um ambiente adverso, né? E aí é o que a gente sempre fala, que é a pergunta de US$ 1 milhão, uma das perguntas de US$ 1 milhão, né? $1 billion. Que talvez a gente consiga trazer alguma evidência e tentar responder por que o feto masculino ele é mais vulnerável do que o feto feminino, né? Essa é uma das perguntas e que talvez esse estudo consiga responder através desses mecanismos que nós vamos estudar e pela representatividade que ele vai ter. E mais do que isso, se você for olhar na literatura, os estudos, existem outras coortes, né? De trauma intergeracional. A Cristiane tem a coorte lá em Porto Rico, a Boríqua, existe uma coorte no Canadá, mas como generalizar esses achados, né? Do que a gente tem. E a gente está trazendo isso fazendo isso numa corte brasileira, que certamente vai receber um destaque, vai entrar num centro de trauma intergeracional que está sendo montado, junto com a Mirna Weissman, nós vamos entrar, e para mostrar que assim é possível de se fazer no Brasil. É possível. O financiamento é um financiamento difícil, a gente fez um projeto piloto, mostrou viabilidade e tudo mais, mas eu acho que eu gosto de colocar, foi o primeiro, foi o único financiamento NIH FAPESP até hoje, mas ele mostra que ele é possível da gente fazer. E a gente faz um trabalho de muita qualidade aqui no Brasil. A gente tem acesso à população, a gente sabe fazer um trabalho metodologicamente bom. Eu acho que isso é importante de salientar. Eu falo sobre o ponto de vista da imagem. Nós conseguimos coletar imagens aqui que os outros centros mundiais não conseguem fazer e mostrar que o projeto está aberto para a participação, para a inclusão de mais pessoas. A questão da interação mãe e bebê, da filmagem, da codificação via CIB, ele veio no ano da pandemia que a gente estava discutindo em como ia organizar o projeto, e veio através de um aluno que gostaria de fazer doutorado na área. Então, para mostrar que o projeto está aberto à inclusão de novas pessoas, de novos olhares, né? E é isso, e pessoas interessadas em participar e tudo mais, a gente tem abertura, a gente tem espaço, é um projeto grande. Miguel, quer falar, por favor, Miguel? Bom, antes de mais nada, André, parabéns pelo trabalho, realmente, isso verdadeiramente é um trabalho, como a gente chama, de fôlego, né? É impressionante a gente ver e a gente fica realmente bastante contente de ver o quanto é possível, com todas as adversidades que nós temos enfrentado no Brasil, com todo o ataque que, além da democracia, a ciência brasileira vem sofrendo, que se consiga, de alguma maneira, realizar um trabalho da qualidade e extensão desse que você está realizando. Então, realmente, meus parabéns a você, ao Ivaldo, o pessoal lá da Colômbia, pela proposta e pelo esforço no sentido desse trabalho. Eu queria fazer duas perguntas a respeito do que você apresentou. Logo no início, quando você falou dos objetivos do trabalho, você falou que um dos objetivos principais é a avaliação de controle cognitivo, né? Entretanto, a LabTab, ela, na verdade, ela avalia muito de emoções, que você citou, depressão, raiva e várias outras questões aí, que não tem a ver diretamente com cognição, nem com controle cognitivo. Então, eu queria que você pudesse explicar um pouco melhor isso.
A segunda pergunta é, por conta da pandemia, e aí eu acho que isso ainda valoriza ainda mais a questão de trabalhar na adversidade, né? Realmente as condições para fazer pesquisa já são naturalmente difíceis. Com essa pandemia, tudo que ela tem representado para nós é ainda mais surpreendente o que vocês estão conseguindo fazer. Mas, em função, então, da pandemia, você disse que incluiu o amparo maternal, além do que havia sido inicialmente pensado, que eram as UBSs de Guarulhos e um hospital, maternidade, Jesus Maria José, ou Jesus qualquer coisa assim, lá de Guarulhos, né? O amparo, eu entendo que não está ligado diretamente a UBSs, e existe toda alguma coisa relacionada a aquelas fichas, né, que são fichas de pré-natal, fundamentalmente, né? Então, eu não entendi direito como que os partos que acontecem no amparo maternal, como você tem acesso aos dados que são necessários do ponto de vista do trabalho como um todo. Então, basicamente, são os dois esclarecimentos que eu queria te pedir que nos oferecesse e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigada, Miguel. Bem colocado. Realmente, a LabTab, ela mede temperamento, não mede controle cognitivo, e a Bailey, um desenvolvimento socioemocional, né? Provavelmente nós vamos estar usando a TBAC, né? Que é a Toddler Behavior Assessment, que aí sim a gente consegue ter algumas medidas de impulsividade para avaliar, que é o que vai ser avaliado. Eu sou honesta em te dizer que algumas das medidas nós ainda estamos peneirando, estamos discutindo para ver qual que vai ser a medida mais adequada. Apesar do projeto ter sido desenhado, e se alguém pode ter visto lá no final que tinha uma medida de sono também, a gente vai adequando algumas das medidas. Quanto à questão do amparo maternal, no amparo maternal, nós temos também gestantes que procuram um amparo por eventualmente alguma queixa, por exemplo, uma possível infecção urinária ou alguma queixa, e essas gestantes, desde que elas preencham o critério de ser de baixo risco, tá? Porque nós só temos gestantes de baixo risco, elas passando, tem N outros critérios, mas elas passando por todos os critérios do estudo, elas são incluídas e são seguidas. Mas nesse caso, elas são muito mais no final do terceiro trimestre do que as demais das UBSs. E certamente elas vão ser avaliadas, a gente vai fazer uma comparabilidade entre as usuárias de UBS e as que procuram um amparo maternal, para ver se o perfil das pacientes ele é o mesmo perfil, né? Porque a gente sabe que podem ser perfis diferentes, virem de regiões socioeconômicas e áreas de níveis de violência bem diferentes. Então, nós vamos separar em dois grupos. Mas realmente ali no momento da pandemia, com as UBSs atendendo principalmente Covid, o amparo foi e continua sendo, né, para a gente uma boa porta de entrada. André, olha, vários elogios. Quem gostaria de fazer uma pergunta é o Adelman Azevedo Filho. Pode fazer, Adelman. Precisa o microfone. Próximo é o Blay. Obrigado. Melhorou agora? Estão ouvindo? Tá. Quem que fala, Jair? Você não vai fazer uma pergunta? Não, é que o Adelman entrou na linha. O Adelman, depois é o Blay. Adelman, por favor. Meu nome é Adelman Soares Azevedo Filho, sou psiquiatra de Goiânia, estou como aluno especial aqui do mestrado. Queria parabenizar o doutor André, é um trabalho muito grande. Eu que estou começando, sou um psiquiatra clínico, já estou morrendo de medo. Não sei se eu sou capaz de fazer alguma coisa nem próxima disso, mas tenho muita força de vontade. Eu, como clínico, fico pensando assim, o que a gente pode fazer depois de constatadas essas alterações, caso
sejam constatadas no estudo, doutora Andréia. Tem alguma coisa a se fazer com as crianças, por exemplo, que tiveram essas alterações, algum tipo de tratamento comportamental que seja? E também tem algum projeto para se fazer algum tipo de tratamento com as mães no início da gestação, ou até preparando as mães para a gestação, como, por exemplo, algum tratamento, algum trabalho com ressignificação de traumas? Eu imagino, assim, de uma forma bastante leiga e humilde, porque eu não tenho nem perto do conhecimento de todos aí, mas eu imagino que os traumas, todos esses que a gente vivencia, são coisas subjetivas. É possível que uma coisa subjetiva, do ponto de vista positivo, consiga reformular, reequilibrar esses sistemas que estão alterados por conta desses traumas? Me desculpe se eu perguntei alguma coisa assim errada, mas... Não, perfeito. Não, a sua pergunta é bastante pertinente, que esse é a ideia é o desdobramento do estudo, né? Esse nosso primeiro estudo é para reunir evidências, para pensar em desdobramentos, né? E pensando em desdobramentos, já existem alguns braços surgindo e novas propostas. Em relação às gestantes, a gente sabe que essas gestantes, elas têm uma prevalência maior de depressão durante a gestação, né? E já tem um estudo em andamento, com cortes muito parecidas, fazendo uma intervenção com terapia interpessoal durante a gestação. Me fugiu o outro agora. E um outro estudo também, com um programa que aí a gente vai atingir uma outra área que não foi trazida aqui, mas quando a gente fala de ambientes de alta vulnerabilidade, nós estamos falando em famílias que vivem abaixo da linha da pobreza, certo? Então, nós temos um outro estudo que está sendo avaliado agora no NIH, pensando nessa população e num programa de cash incentive, para melhorar, trabalhar com essas crianças, porque a gente sabe que os estudos da literatura têm mostrado que famílias que vivem abaixo da linha da pobreza, $1 a mais por dia é capaz de recuperar quase 1 milímetro de córtex dessa criança na vida adulta. Então, são estudos mais avançados, mas o objetivo do nosso estudo, nessa nossa coorte, ela é naturalística, ela não é de intervenção, mas é para juntar evidências para que a gente possa pensar em algumas políticas públicas, sim. Perfeito. Obrigado. Eu só, antes de passar a palavra para o Blay, eu vou ler um comentário do Dr. Salvador Bianco. A constatação de aspectos lamarcanianos no processo evolutivo contesta radicalmente os conceitos da psicologia evolutiva e resgata as ideias psicanalíticas freudianas como a do id, um inconsciente biológico. Então, esse foi um comentário do Dr. Salvador. Eu passo agora a palavra ao professor Sérgio Blay. Bom dia a todos. André, parabéns aí pelo trabalho, realmente é maravilhoso. E estou preocupado com a questão do seu sono, porque fazer a administração desse projeto, eu vou te dizer que realmente cuide do seu sono. Acho que ele vai ser importante. Mas tenho duas questões que eu queria saber de você bem rapidamente, Andréa. A primeira é a questão que você levantou, ligada à expectativa de alguma evidência na diferenciação da resposta entre homens e mulheres, né? E eu queria que você trouxesse alguma informação sobre isso. E a segunda questão diz respeito à questão das imagens, que você estava comentando que nós temos algumas condições aqui interessantes e que talvez não se apresentem em outras regiões. Eu também queria que você pudesse descrever quais são as questões aí que permitem aí que a gente possa fazer imagens em contraste a outros países. Obrigado e parabéns novamente. Obrigada, Blay, pela preocupação com o meu sono. Eu agradeço. Bem, enfim, vamos deixar o sono de lado. Em relação à maior vulnerabilidade do feto masculino, né? Quando a gente pensa
em maus tratos na infância, esquecendo o feto, mas pensando em crianças vítimas de maus tratos, a gente sabe que meninos e meninas são mais ou menos afetados de acordo com o trauma, né? Meninos sendo mais vulneráveis em relação à negligência, meninas sendo mais vulneráveis, mais afetadas pelo abuso sexual. Agora, vamos voltar para o feto masculino. Por que eu falo que essa é a pergunta de $1 milhão? Se a gente pensa naquele modelinho que eu mostrei para vocês, da alteração da placenta e tudo mais, alterando circuitos córtico-estriatais, um aumento do comportamento impulsivo lá na frente, aumentando o risco TDAH, para TDAH, se a gente for extrapolar mais adiante, mais prevalente em meninos, né? E aí a gente pensa, mas o que acontece com o feto masculino no ambiente intrauterino, né? Por que ele poderia ser mais vulnerável? E aí, depois me corrijam os GOs de plantão aqui na ligação, se eu falar bobagem, mas o feto masculino, ele está mais exposto a estrogênio no ambiente feminino do que o feto feminino, porque o feto feminino ainda não está produzindo estrogênio. Mas o feto masculino, ele produz estrogênio em função da testosterona. Então, parece que há uma superexposição ao estrogênio que aumentaria a vulnerabilidade. Me corrijam se falei bobagem, GOs de plantão. Em relação à segunda questão que você me perguntou, o que a gente faz aqui de imagem que não dá para fazer lá fora? Se for pensar, lá fora a gente tem muito mais tecnologia do que a gente tem aqui, certo? Mas a gente tem aqui no Brasil o que eu falo que é um componente afetivo, que faz toda a diferença na hora de fazer esse exame com o bebê. Porque a gente espera o bebê dormir. Aqui a gente pode pegar o bebê, a mãe permite que a gente pegue o bebê no colo, coisa que lá fora não dá nem para se pensar em pegar o bebê, né, tirar do colo da mãe. A gente consegue pegar o bebê no colo, a gente consegue fazer o bebê dormir, ou deixa a mãe, mas a mãe deixa a gente tocar no bebê e a gente entra dentro da ressonância junto com o bebê. Então, existem alguns métodos que a gente utiliza aqui que faz com que as imagens que a gente adquira sejam de uma qualidade muito superior ao que é feito lá fora, e essa sequência para avaliação de estrutura cerebral, eles nem cogitam em fazer lá fora, porque requer muito tempo dentro da máquina. Estamos falando de 28 minutos, não parece muito tempo, mas se você for pensar que ao longo de um sono, com o barulho que o equipamento faz, por mais que você faça uma super proteção auricular nesse bebê, é muito tempo, né? Então, eu acho que esse nosso componente afetivo, esse nosso componente criativo de pensar em soluções, faz com que a gente tenha um sucesso maior do que os grupos lá fora. Pelo menos em termos de qualidade, nossos dados são muito melhores. Que legal, Andréa. Pelo menos... Deixa eu fazer uma pergunta para a Andréa, Jair. Andréa, se o bebê acorda no meio do exame, é possível fazê-lo dormir e retomar o exame ou tem que ser de uma vez só? Boa pergunta, Miguel. Sim, a gente retira o bebê da máquina, faz ele dormir novamente e refaz umas pequenas sequências rápidas e retoma o exame. Eu ia pedir para o Marcelo Feijó fazer um último comentário. O Marcelo saiu mesmo, e aí o Miguel fez a pergunta, ele escapou. Mas, enfim, também, paciência, né? Eu ia pedir para o nosso professor de trauma, né? A Andréa tá por aí, Andréa Feijó? Não, também, não é porque também aí colocar que o nosso departamento tem todo um pessoal super experiente, não é, em trauma e fazendo pesquisas muito legais com crianças negligenciadas, não é, com crianças de rua, né, e é um trabalho muito bonito que é feito no nosso time de trauma, não é? Mas está Jair, chegando a hora... Pede para o professor Ivaldo da GO fazer alguma colocação aqui, por favor. Bom dia a todos. Na verdade, é um prazer estar aqui no Departamento de Psiquiatria.
Como o Jair falou, eu vou puxar um pouquinho a seda do departamento, que desde o início, que quando a gente voltou dos Estados Unidos, da Yale, foi um departamento muito aberto, e é difícil, dentro da nossa estrutura de Brasil, ter departamentos que entendam que agregam ter outros membros, não só psiquiátricos, psicólogos. Então, assim, o conhecimento ele é muito mais abrangente quando a gente provoca outras áreas, e me senti muito bem sempre na psiquiatria, onde a gente faz avaliação dos alunos da medicina, acompanhando a parte emocional, sendo eu da ginecologia. Então, é sempre que eu sempre falo que o departamento de psiquiatria ele é diferenciado, e por isso que ele é tão forte, desde do CAISM, de toda a estrutura que vocês têm, só tem como crescer com essa ideia aberta, que eu acho que é importante. Uma coisa que a Andréa está falando, eu sei que assustou um pouco vocês, assim, pensando em bebê, sexo masculino ou feminino, um feto masculino, a partir de 9 semanas mais ou menos, ele já tem testículo, então ele já produz testo e tem aromatase. Então esse cérebro masculino, para ser masculino, ele é exposto a estrogênio. Parece uma coisa não muito, parece estranha, mas é verdade. Então, para ser homens e ter essa ideia de masculino, eu tenho que ser provocado com estrogênio, que faz uma modulação, e aí você vai saber, tem diferença entre masculino e feminino. Não estou falando de qualidade, não estou falando de melhor ou melhor. Existe diferença entre um cérebro masculino e feminino. E pensando em animais, se sabe que também, devido ao estresse, se nasce mais fêmeas do que machos. Por quê? Eu preciso de mais fêmeas para manter a espécie, né? E pensando em animais. Então, alguma coisa acontece frente ao estresse que eu protejo mais as fêmeas, pensando na sobrevivência da espécie. Né? Eu acho que essa é a ideia que se tem, e deve ter algum componente, alguma coisa. Se pensa estrogênio, porque além disso, de modulação, ele tem uma ação anti-inflamatória no sentido de cérebro, e como o cérebro é um órgão muito nobre, qualquer trauma, eu preciso, vou falar a palavra que não é tão certa, segurar a inflamação, eu tenho que conter para não destruir ao redor. Lembra quando eu tenho uma inflamação, eu tenho destruição de fibroblasto, no cérebro eu tenho destruição de neurônios, que eu vou ter até outros, mas eu coloco outras células não neuronais nessa área. Então, eu preciso ter uma proteção desse trauma local e protejo esse ambiente. Quanto mais estrogênio, mais se tem. Tem trabalhos, por exemplo, quando você faz uma injúria cerebral, o prostrócito começa a produzir aromatase para ter estrogênio na área, para manter esse cérebro humano mesmo protegido. Tá? Obrigado. Obrigado. Evaldo, Salvador, 30 segundos. Se vira nos 30. Não, é importante lembrar que a psicologia evolucionista tem uma natureza, ou tem consequências conservadoras socioeconomicamente, enquanto que essas descobertas lamarckianas vêm mudar isso, vai pôr isso de ponta cabeça. Nós temos uma responsabilidade social e econômica muito grande nisso tudo, não é fruto do acaso apenas, é fruto do que acontece, do que nós fazemos, do modelo econômico. Então, isso é algo revolucionário, mas vindo da biologia, o que é muito curioso, muito interessante. Perfeito. Eu estou vendo aqui, olha, você tem fãs do Paraná, o Glauber está assistindo sua aula. Andréa, você quer fazer a última consideração? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder trazer aqui o estudo que nós estamos conduzindo, agradecer ao departamento por ter abarcado e apoiado todo esse estudo, agradecer a todos vocês que estiveram aqui hoje, contribuem de forma muito significativa, e deixar mais uma vez aberta a oportunidade para residentes, pós-graduandos, colegas, tem colegas aqui, a André FJ no estudo com a gente, mas para outros colegas, e para que a gente possa pensar talvez em outras áreas. Como você mesmo falou, tem uma parte quali no estudo, né? E é um estudo que está muito aberto e que tem oportunidade para colaboração com demais colegas. Então, deixo aqui a abertura para os interessados, e eu estou totalmente à disposição.
O Miguel vai fechar o evento. Bom, eu acho que basicamente já disse o que eu queria dizer. Acho absolutamente surpreendente e maravilhoso que um trabalho dessa envergadura possa estar sendo realizado e ter a Andréa Jakobski capitaneando isso como professora do nosso departamento, como uma não psiquiatra, não psicóloga, não profissional de saúde mental, contribuindo para que, de alguma maneira, as questões que envolvem, que acomete a nossa população em termos de saúde mental é algo absolutamente que tem que ser reconhecido, e eu desejo a ela e a toda a equipe que esse trabalho realmente venha, como muitas gravidezes, a bom tempo. Obrigado, André. Vamos abrir as câmeras e dar os parabéns para a Andréa. Parabéns, André. Muito obrigada. Muito bom. Excelente. Tira uma foto aí, Valdo. Tira a foto rápida aí. Tira a foto de todo mundo. Vamos tirar a foto, gente. Parabéns. Boa semana, pessoal. Até a próxima. Boa semana. Até a próxima reunião. Obrigado para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.